O que impulsiona o universo? Que forças invisíveis moldam sua evolução, puxando e empurrando galáxias através de vastas extensões de tempo e espaço? No início dos anos 1990, essas questões profundas impulsionaram dois empreendimentos científicos revolucionários: a equipe de busca de supernovas de Alto Z e o projeto de cosmologia de supernovas. Essas colaborações internacionais uniram astrônomos de todo o mundo para perseguir um objetivo comum e desvendar o mistério da expansão do universo e de sua composição subjacente. A teoria predominante na época postulava que a expansão do universo, iniciada pelo Big Bang, estava gradualmente desacelerando sob a influência da gravidade. Acreditava-se que toda a matéria e radiação exerciam uma força gravitacional que atuava como um freio cósmico. Medindo essa desaceleração, os astrônomos esperavam obter uma compreensão mais profunda da matéria e da energia totais que constituíam o universo. A promessa de tal conhecimento levou as equipes a usar os mais poderosos telescópios da época, incluindo o telescópio Keck de 8 metros no Havaí e o telescópio espacial Hubble, cuja órbita ao redor da Terra oferecia clareza incomparável. Os astrônomos concentraram seus esforços nas supernovas do tipo Ia, explosões estelares catastróficas tão luminosas que podiam ser observadas a bilhões de anos-luz de distância. Essas explosões serviam como velas padrão, objetos cujo brilho intrínseco era bem conhecido, permitindo medições precisas de suas distâncias e da taxa de expansão cósmica no momento em que sua luz iniciou sua jornada até a Terra. Essas supernovas, espalhadas pelos confins do universo, tornaram-se a chave para desvendar a história do cosmos. Inicialmente, as equipes esperavam resultados que se alinham com as expectativas estabelecidas, evidências de um universo cuja expansão estava gradualmente desacelerando sob a influência da gravidade. Mas, à medida que os dados chegavam, um padrão surpreendente emergiu. O universo não estava desacelerando. Estava acelerando. As galáxias estavam se afastando umas das outras a velocidades cada vez maiores, como se fossem impulsionadas por uma força invisível e misteriosa. Essa descoberta foi tão inesperada quanto desconcertante. Os pesquisadores revisaram meticulosamente seus dados, examinando cada observação e cálculo. Poderia haver um erro em seus métodos? Um fenômeno desconhecido estaria distorcendo seus resultados? No entanto, repetidas vezes, os dados confirmaram a mesma conclusão e a expansão do universo estava acelerando. Essa realização contrariava a compreensão convencional da gravidade e exigia uma nova explicação radical. Para explicar essa aceleração, as equipes propuseram a existência de um componente até então desconhecido e onipresente do cosmos, e a energia escura. Diferente de tudo que havia sido teorizado antes, a energia escura era uma força invisível e intangível que permeava todo o espaço, impulsionando a expansão acelerada do universo. Suas propriedades eram desconcertantes. Ela não emitia nem absorvia luz e permanecia indetectável por qualquer instrumento disponível para a ciência. No entanto, sua influência era inegável. Essa descoberta revolucionária rendeu aos líderes das duas equipes Brian Schmidt, Saul Perlmutter e Ada Ries o Prêmio Nobel de Física de 2011. Seu trabalho revelou um universo muito mais estranho e complexo do que se imaginava. Descobriu-se que a energia escura não era um mero coadjuvante no drama cósmico. Ela representava impressionantes 68% da densidade total de energia do universo. Juntamente com a matéria escura, que constituía outros 27%, esses componentes invisíveis superavam em muito a matéria comum, os átomos que compõem estrelas, planetas e todas as estruturas visíveis que representavam apenas 5% do cosmos. Essa descoberta marcou um ponto de virada no campo da cosmologia, concluindo um século de insights transformadores sobre a natureza do universo. O início do século XX já havia destruído as ilusões geocêntricas da humanidade, revelando nosso Sol como uma estrela comum em uma galáxia sem destaque, à deriva em um universo em expansão. No meio do século, a realização de que a maior parte da matéria do universo era invisível e detectável apenas por seus efeitos gravitacionais aprofundou ainda mais o mistério do cosmos. Mas a descoberta da energia escura eclipsou tudo o que veio antes, introduzindo um elemento completamente novo e intrigante à equação. As implicações da energia escura vão além de seu papel na aceleração cósmica.
Ela desafia teorias fundamentais da física, incluindo a relatividade geral de Einstein, e levanta questões profundas sobre a natureza e o destino do universo. Alguns cientistas especulam que a energia escura pode ser uma propriedade intrínseca do próprio espaço, ligada à energia do vácuo prevista pela mecânica quântica. Outros propõem que ela aponta para novos e inexplorados domínios da física, possivelmente envolvendo forças ou dimensões além da nossa compreensão atual. Em 29 de maio de 1919, um eclipse total do Sol cruzou o Atlântico Sul, oferecendo uma rara oportunidade de testar a revolucionária teoria geral da relatividade de Einstein. Os astrônomos britânicos Arthur Eddington e Frank Disson organizaram 2 expedições para observar esse fenômeno. Uma equipe viajou para Sobral, no Brasil, enquanto a outra montou acampamento na Ilha de Príncipe, na costa da África Ocidental. Seu objetivo era audacioso: fotografar estrelas de fundo durante o eclipse e medir o leve desvio de sua luz causado pela gravidade do Sol. Esse efeito, conhecido como lente gravitacional, era uma previsão fundamental da teoria de Einstein. Os desafios eram imensos. Na Ilha de Príncipe, Eddington enfrentou chuvas incessantes e uma cobertura espessa de nuvens, com o Sol aparecendo apenas momentos antes do eclipse. Sob os céus brevemente claros, Eddington trabalhou freneticamente, trocando placas fotográficas e capturando os dados críticos. Quando as placas foram analisadas, os resultados foram inequívocos: as estrelas de fundo haviam se deslocado pela quantidade precisa prevista por Einstein. A gravidade, como descrita pela relatividade geral, não era uma força simples, mas uma curvatura do próprio espaço-tempo. A notícia reverberou pelo mundo, e Einstein tornou-se um ícone, sua teoria validada sob os céus da África e do Brasil. No entanto, o próprio Einstein acreditava que a lente gravitacional tinha pouca aplicação prática. Ele considerava as estrelas muito pequenas para produzir efeitos significativos, tornando o fenômeno mais uma curiosidade teórica do que uma ferramenta para descobertas. No entanto, essa visão seria completamente transformada dentro de algumas décadas por uma cadeia de descobertas notáveis. Nos anos 1930, Fritz Zwick, um brilhante iconoclasta astrônomo do Caltech, fez uma observação que lançaria as bases para a cosmologia moderna. Estudando o aglomerado de Coma, uma colossal congregação de galáxias a 300 milhões de anos-luz de distância, Zwick aplicou um método inovador para medir a massa do aglomerado. Medindo as velocidades das galáxias dentro dele, ele calculou a força gravitacional necessária para manter o aglomerado unido. Suas descobertas foram surpreendentes. A matéria visível nas galáxias era insuficiente para explicar suas velocidades observadas. O aglomerado deveria ter se desintegrado pelo próprio movimento. Zwick concluiu que uma dunkle matéria escura invisível deveria estar fornecendo a gravidade adicional necessária para manter o aglomerado. Embora revolucionária, a descoberta de Zwick foi amplamente ignorada na época, em parte devido à sua personalidade abrasiva. Sua ideia de matéria escura caiu no esquecimento, ofuscada por outras questões urgentes na astronomia. Somente na década de 1970 a matéria escura ressurgiu como um mistério central do cosmos, graças ao trabalho meticuloso de Vera Rubin. Rubin, uma astrônoma pioneira que superou barreiras de gênero significativas, voltou sua atenção para galáxias espirais como a Via Láctea. Em colaboração com Kent Ford, ela mediu as curvas de rotação das estrelas nessas galáxias. Segundo a mecânica newtoniana, estrelas nas extremidades de uma galáxia deveriam orbitar mais lentamente, pois a gravidade enfraquece com a distância do centro galáctico. Em vez disso, Rubin descobriu que as estrelas externas mantinham uma velocidade quase constante, desafiando as expectativas. A explicação era inescapável, e vastas quantidades de matéria escura invisível estavam fornecendo a força gravitacional adicional necessária para sustentar essas altas velocidades. As descobertas de Rubin revitalizaram o interesse pela matéria escura de Zwick, e os astrônomos começaram a descobrir suas pegadas por todo o universo. Uma das ferramentas mais convincentes nessa investigação foi a lente gravitacional, o fenômeno que Einstein considerava impraticável. O próprio Zwick havia especulado que aglomerados massivos de galáxias poderiam agir como lentes cósmicas, dobrando e ampliando a luz de objetos distantes.
No entanto, essa ideia só foi plenamente realizada nas décadas de 1960 e 1970, com a descoberta dos quasares. Os quasares, entre os objetos mais brilhantes do universo, são alimentados por buracos negros supermassivos nos centros de galáxias. Sua imensa luminosidade os tornava visíveis a bilhões de anos-luz, fornecendo alvos ideais para estudos de lentes gravitacionais. Em 1979, os astrônomos identificaram um quasar intrigante, designado Ki 0957-561, que parecia ter um agêmeo. Uma análise cuidadosa revelou que o agêmeo não era um objeto separado, mas uma imagem duplicada causada pela lente gravitacional de uma galáxia massiva situada entre o quasar e a Terra. A previsão teórica de Einstein encontrou uma aplicação poderosa no mundo real. As lentes gravitacionais tornaram-se desde então uma das ferramentas mais vitais da astronomia moderna. Aglomerados de galáxias, carregados de matéria escura, atuam como telescópios naturais, ampliando galáxias distantes e revelando estruturas que, de outra forma, seriam fracas demais para serem detectadas. Essas lentes gravitacionais produzem arcos e distorções impressionantes, cada uma delas um testemunho da massa oculta que molda o universo. Cada instância de lente gravitacional conta a mesma história, se as estrelas e o gás visíveis no universo são apenas a ponta do iceberg. A maior parte da massa no cosmos é escura, invisível para os telescópios, mas fundamental para a estrutura do universo. Além das lentes gravitacionais, a presença de matéria escura é inferida a partir das curvas de rotação das galáxias, dos movimentos dos aglomerados de galáxias e até mesmo dos fluxos em grande escala de galáxias através do cosmos. Por milênios, os humanos olharam para o céu noturno, desenhando constelações e atribuindo significado aos arranjos de estrelas. No entanto, além desses padrões simples, existem estruturas incompreensivelmente vastas, aglomerados de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz, entrelaçados por filamentos e separados por imensos vazios. Nomes como Grande Muralha, Arco Gigante e Laniakea foram dados a essas formações colossais, mas suas origens permaneceram um mistério até o final do século XX. Na década de 1970, os astrônomos começaram a ambiciosa tarefa de mapear as localizações das galáxias para entender a estrutura em grande escala do universo. Medindo a luz de galáxias individuais, eles podiam calcular seus desvios para o vermelho, uma aproximação para a distância com base na expansão do universo. Esse trabalho árduo levou à criação dos primeiros atlas cósmicos. Esforços iniciais, como confira a Redshift Survey, baseado no Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard, mapearam as posições das galáxias no céu. Os dados revelaram que as galáxias não estavam distribuídas aleatoriamente, mas formavam uma vasta teia cósmica. Aglomerados de galáxias estavam conectados por filamentos, entre essas estruturas, havia imensos vazios, dando ao universo uma aparência esponjosa. Até meados da década de 1990, os astrônomos John Ushel e Margaret Geller mapearam as posições de 18.000 galáxias. Seu trabalho revelou formações imensas, como a Grande Muralha e o Estigma, cada uma composta por milhares de galáxias. Pesquisas mais avançadas, como o 2DF Galaxy Redshift Survey e o Sloan Digital Sky Survey, desde então mapearam milhões de galáxias, fornecendo uma visão ainda mais clara da arquitetura em grande escala do universo. Mas a descoberta dessa teia cósmica levantou uma questão profunda: de onde veio essa estrutura intrincada? O nascimento ardente do universo no Big Bang deixou-o sem características, com hidrogênio e hélio distribuídos uniformemente. O que transformou esse estado primordial suave no cosmos complexo que vemos hoje? A resposta está no andaime invisível fornecido pela matéria escura. Nos momentos iniciais do universo, uma rápida explosão de expansão conhecida como inflação introduziu pequenas ondulações na densidade da matéria. Essas ondulações eram mínimas, mas forneceram as sementes para a gravidade agir. Regiões ligeiramente mais densas começaram a atrair matéria de seus arredores, criando bolsões de maior densidade. Esse processo marcou o início da estrutura cósmica. À medida que a gravidade continuava seu trabalho, o hidrogênio e o hélio se acumulavam nessas regiões densas. Ao longo de 100 milhões de anos, esses bolsões de matéria cresceram, fragmentando-se em nuvens que esfriaram e colapsaram. Dentro dessas nuvens,
as primeiras estrelas se acenderam, trazendo luz ao cosmos. Essas estrelas infantis se agruparam para formar as primeiras galáxias, iluminando os nós densos de matéria escura onde nasceram. Ao longo de bilhões de anos, a matéria escura continuou a atrair massa, acompanhada por quantidades crescentes de gás e estrelas. Esse processo deu origem às galáxias totalmente formadas que vemos hoje, alinhadas dentro de imensos halos de matéria escura. Sem a estrutura gravitacional fornecida pela matéria escura, a formação de galáxias teria sido extremamente difícil, se não impossível. Compreender a evolução das galáxias é uma tarefa complexa. Os astrônomos devem levar em conta o comportamento dos gases, os ciclos de vida das estrelas e a influência dos buracos negros, todos interagindo de maneiras altamente complexas. Para desvendar esses processos, os pesquisadores dependem de supercomputadores para simular a evolução do universo. Essas simulações permitem que os cientistas observem a interação das forças que moldam o cosmos, oferecendo insights fascinantes sobre como as galáxias emergem da névoa do universo primitivo. Uma das revelações cruciais dessas simulações é o papel das propriedades da matéria escura na formação das estruturas cósmicas. Para que as galáxias possam se aglomerar, a matéria escura deve se mover relativamente devagar, permitindo que ela se aglutine em vez de se dispersar. Esse comportamento levou à designação de a matéria escura fria, com a fria referindo-se ao seu movimento lento. A matéria escura, então, não é apenas um elemento de fundo passivo, mas o grande escultor do universo. Ela forneceu a estrutura gravitacional sobre a qual as galáxias e estrelas puderam evoluir, moldando a complexidade do cosmos. No entanto, apesar de sua importância, a matéria escura permanece um dos maiores mistérios da ciência moderna. Do que ela é feita? Como ela interage com a matéria comum? E por que ela existe? Desde partículas hipotéticas até fenômenos astronômicos antigos, a busca para entender a matéria escura revelou pistas fascinantes, mas também aprofundou o mistério. Nos anos 1930, Wolfgang Pauli enfrentou um problema intrigante na física de partículas. O decaimento beta, um processo bem estudado em que um núcleo atômico emite um elétron ou sua contraparte de antimatéria, parecia violar a conservação de energia. Núcleos atômicos idênticos, passando pelo mesmo processo de decaimento, ejetavam partículas com velocidades e energias variadas. Essa inconsistência sugeria que a energia estava desaparecendo inexplicavelmente, uma conclusão que Pauli considerava intolerável. Em vez disso, ele propôs a existência de uma partícula invisível, o neutrino, que carregava a energia faltante. Essa partícula hipotética tinha propriedades peculiares. Ao contrário dos fótons, que interagem facilmente com a matéria, os neutrinos quase não interagiam com os átomos. Durante décadas, os neutrinos permaneceram puramente teóricos, até que experimentos sensíveis próximos a reatores nucleares finalmente os detectaram na década de 1950. Os astrônomos logo perceberam que os neutrinos eram abundantes, gerados em reações nucleares durante os momentos iniciais do universo. Por um tempo, eles foram considerados um candidato para a matéria escura. No entanto, experimentos revelaram que os neutrinos eram muito leves e rápidos demais para explicar os efeitos gravitacionais atribuídos à matéria escura. A busca continuou. O que poderia ser escuro o suficiente e massivo o suficiente para explicar a influência gravitacional da matéria escura? Uma possibilidade era a matéria atômica, nuvens resfriadas de hidrogênio, frias demais para emitir luz. No entanto, a cozinha elementar do Big Bang impunha limites estritos à quantidade de matéria atômica no universo, e esta era muito menor do que o necessário. Buracos negros, as armadilhas definitivas para a luz, pareciam outro candidato viável. Alguns físicos especularam que buracos negros primordiais, formados nos caóticos primeiros momentos do Big Bang, poderiam povoar o cosmos em grandes números. No entanto, esses buracos negros trariam sua presença por meio de lentes gravitacionais, ampliando a luz estelar distante à medida que passassem à sua frente. Na década de 1990, após anos de busca por tais eventos, os astrônomos não encontraram nenhuma evidência para apoiar essa teoria. Os buracos negros também foram descartados. Enquanto isso, os físicos de partículas voltaram sua atenção para o reino subatômico.
O século XX foi uma era dourada para a física de partículas, culminando no modelo padrão, uma estrutura abrangente que descreve as partículas fundamentais e as forças da natureza. O modelo padrão explicou com sucesso as forças eletromagnética, forte e fraca, mas permaneceu incompleto. A gravidade, a força mais familiar, resistiu à incorporação no quadro quântico. Além disso, a matéria escura estava conspicuamente ausente dessa estrutura matemática elegante. Os físicos viram essa incompletude como uma oportunidade. Estender a matemática do modelo padrão poderia revelar novas partículas, algumas das quais poderiam ser candidatas à matéria escura. Uma ideia promissora surgiu na década de 1970 para resolver um problema peculiar com a força nuclear forte. As equações que governam essa força permitiam um fenômeno de quebra de simetria conhecido como violação de carga-paridade. No entanto, nenhum experimento havia observado a violação de CP na força forte, sugerindo a necessidade de um mecanismo adicional para preservar a simetria. O mecanismo Peck-Seykin, introduzido para resolver esse problema, implicava na existência de uma nova partícula, o axion. Essa partícula hipotética, nomeada de forma lúdica em homenagem a um detergente por sua capacidade de limpar a problemas teóricos, tinha características que a tornavam uma candidata convincente à matéria escura. Os axions eram leves, interagiam minimamente com outra matéria e poderiam existir em grandes quantidades. No entanto, apesar de extensas buscas, os axions permanecem não detectados. Outras extensões ao modelo padrão produziram uma variedade de candidatos à matéria escura. A supersimetria, uma estrutura teórica que dobra a família de partículas conhecidas, introduziu possibilidades como fotinos e neutralinos, que poderiam explicar a matéria escura. Outros candidatos, incluindo neutrinos estéreis, WIMPs e opções mais exóticas como quebolas e matéria escura assimétrica, foram propostos. No entanto, nenhum experimento ou observação apontou definitivamente para qualquer um desses candidatos, deixando o mistério não resolvido. Para preencher a lacuna entre teoria e observação, alguns físicos e astrônomos colaboraram na busca de evidências indiretas de matéria escura. Muitos modelos teóricos sugerem que partículas de matéria escura poderiam se autoaniquilar, assim como elétrons e pósitrons, liberando radiação de alta energia nesse processo. Telescópios foram treinados em regiões com altas concentrações de matéria escura, como o Centro Galáctico, em busca de emissões de raios gama. Intrigantemente, um brilho fraco de raios gama foi detectado nessas regiões, mas sua origem permanece incerta. Poderia ser o sinal tão esperado da matéria escura, ou poderia surgir de fenômenos astrofísicos mais comuns. Observações adicionais serão necessárias para desvendar essa ambiguidade. No final da década de 1990, um progresso significativo havia sido alcançado. Os físicos haviam reduzido o campo de possibilidades, e os astrônomos haviam aprimorado suas ferramentas para estudar o cosmos. No entanto, como muitas vezes acontece na ciência, uma nova descoberta estava prestes a surgir, pronta para derrubar suposições anteriores e introduzir um enigma ainda maior. A busca pela matéria escura estava longe de terminar, mas cada passo nos aproximava de compreender as forças invisíveis que moldam nosso universo. O que é essa força misteriosa que impulsiona o universo a expandir-se cada vez mais rápido? Por que o cosmos parece ser dominado por algo tão elusivo, mas tão onipresente? Essas questões estão no cerne da física moderna, desafiando nossa compreensão do universo e nos obrigando a repensar sua natureza fundamental. A história da energia escura é ao mesmo tempo antiga e de ponta, um conto que entrelaça as teorias de Einstein com as mais recentes observações da astronomia moderna. As sementes desse mistério foram plantadas há mais de um século, quando Albert Einstein formulou sua teoria geral da relatividade. Essa estrutura revolucionária descreveu a gravidade não como uma força, mas como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia. Munido dessas equações, Einstein voltou sua atenção para o cosmos, buscando descrever seu comportamento em grande escala. No entanto, suas equações revelaram uma previsão inquietante: o universo deveria ser dinâmico, ou em expansão ou em contração. Einstein, no entanto, acreditava em um universo estático e eterno, inalterado ao longo do tempo.
Para reconciliar suas equações com sua preferência filosófica, Einstein introduziu a constante cosmológica, um termo que atuava como uma força repulsiva, equilibrando a gravidade para produzir um universo estável e estático. Esse ajuste satisfez Einstein, mas nem todos concordaram. O físico russo Alexander Friedman revisitou as equações de Einstein e demonstrou que o universo em expansão era um resultado mais natural. Inicialmente cético, Einstein acabou por ceder, abandonando a constante cosmológica e, famosamente, chamando-a de seu maior erro. Por décadas, o conceito permaneceu dormente. Enquanto isso, a astronomia observacional avançava. No observatório de Mount Wilson, Edwin Hubble usou o telescópio Oort de 100 polegadas, o maior de sua época, para medir as distâncias até as galáxias. Identificando estrelas variáveis cefeidas dentro dessas galáxias, Hubble calculou seu brilho real e determinou suas distâncias. Combinando essas medições com as velocidades das galáxias obtidas através do deslocamento Doppler, Hubble revelou uma relação notável: quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afastava. Essa descoberta forneceu uma prova conclusiva de que o universo estava se expandindo, uma revelação que remodelou a cosmologia. Nas décadas seguintes, os astrônomos refinaram o trabalho de Hubble, conduzindo vastas pesquisas para medir distâncias e velocidades galácticas. Esses esforços culminaram na determinação da constante de Hubble, quantificando a taxa de expansão cósmica. No entanto, no final do século XX, um novo capítulo estava se desenrolando. Observações de supernovas distantes, usadas como velas padrão precisas, revelaram um resultado surpreendente: que a expansão do universo não estava desacelerando, como se esperava, mas acelerando. Essa descoberta apontou para a existência de uma força misteriosa que contrabalançava a gravidade e separava as galáxias em velocidades crescentes. Os astrônomos nomearam esse fenômeno enigmático de a energia escura. No entanto, seu fundamento teórico estava longe de ser novo. A expansão acelerada poderia ser explicada pela restauração da constante cosmológica descartada por Einstein, dando ao termo uma nova vida como a principal explicação para a energia escura. As implicações foram impressionantes. O balanço cósmico revelou que a matéria atômica comum, as estrelas, planetas, nuvens de gás e galáxias que compõem o universo visível, constituía menos de 5% do total. A matéria escura, a estrutura invisível que mantém as galáxias unidas, representava cerca de 25%. A energia escura dominava o restante, representando impressionantes 70% da densidade de energia do universo. Essa revelação levantou questões profundas: por que o universo é tão esmagadoramente dominado por essa força misteriosa? E qual é sua verdadeira natureza? Uma das propriedades mais intrigantes da energia escura é sua constância. À medida que o universo se expande, a matéria e a radiação se tornam mais escassas, mas a densidade da energia escura parece permanecer inalterada. No universo primitivo, a matéria e a radiação eram densas, e a influência da energia escura era insignificante. No entanto, à medida que o cosmos se expandia e a matéria se tornava mais dispersa, a energia escura começou a dominar. Cerca de 5 bilhões de anos atrás, esse ponto de inflexão foi alcançado, marcando o início da expansão acelerada. Essa aceleração tem consequências profundas para o futuro do universo. À medida que a energia escura continua a dominar, as galáxias serão afastadas cada vez mais rápido. Em aproximadamente 100 bilhões de anos, as galáxias além de nosso grupo local terão recuado além do horizonte cósmico, tornando-se permanentemente inacessíveis. O céu noturno, antes repleto da luz de galáxias distantes, desaparecerá na escuridão. O universo se tornará uma extensão isolada e vazia, moldada e definida pela influência implacável da energia escura. As evidências da existência da energia escura são esmagadoras. Estão impressas na distribuição em grande escala das galáxias, na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um resquício do Big Bang, e na expansão acelerada do próprio espaço-tempo. No entanto, sua natureza permanece um dos maiores enigmas da ciência. É uma propriedade fundamental do espaço-tempo, como sugere a constante cosmológica de Einstein, ou indica uma nova física além da nossa compreensão atual.
À medida que os pesquisadores continuam a explorar essas questões, a energia escura permanece como um testemunho dos mistérios do cosmos e um desafio à nossa engenhosidade para desvendar seus segredos. Para entender a energia escura, devemos mergulhar na natureza quântica do vácuo, nos limites da física atual e nos vastos campos teóricos que tentam explicar suas propriedades enigmáticas. Na mecânica quântica, o espaço vazio nunca é realmente vazio. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, a energia pode flutuar entre existência e inexistência em escalas de tempo extremamente pequenas. Essas flutuações quânticas conferem ao vácuo uma espécie de tensão, uma propriedade que pode até ser medida em experimentos. Essa energia do vácuo é uma das explicações potenciais para a energia escura, mas surgem problemas significativos ao tentar quantificá-la. Quando os físicos calculam a densidade de energia do vácuo, os resultados são absurdos. O valor previsto é maior do que a quantidade observada de energia escura por um fator impressionante de 10^120. Essa discrepância foi chamada de a pior previsão da história da física, destacando o quanto realmente entendemos pouco sobre o vácuo quântico. Se a energia escura está de fato ligada ao vácuo, isso sugere que estamos perdendo um aspecto fundamental de seu comportamento e propriedades. Essa hipótese da energia do vácuo é apenas uma entre muitas. Com tão poucas evidências observacionais para restringir as teorias, a natureza da energia escura tornou-se um terreno fértil para especulações. Alguns propõem campos que operam no fundo do universo, influenciando sua expansão. Outros fazem conexões com a época da inflação, um período explosivo de expansão acelerada que se acredita ter ocorrido quando o universo tinha apenas 10,35 segundos. A inflação foi impulsionada por um campo hipotético conhecido como infláton. Poderia a energia escura ser um ressurgimento dessa força primordial? A resposta, na melhor das hipóteses, é uma talvez acauteloso. Outra possibilidade intrigante é que a energia escura e a matéria escura, os dois componentes dominantes do universo, possam compartilhar uma origem comum. Alguns modelos matemáticos propõem interações dentro de um setor escuro, um domínio da física tão rico e complexo quanto o mundo atômico, mas oculto da observação direta. Tal setor poderia fornecer a chave para unificar nossa compreensão dessas forças misteriosas. No entanto, sem evidências observacionais claras, essas ideias permanecem especulativas. Para romper esse impasse, os astrônomos e físicos estão projetando experimentos cada vez mais ambiciosos. Telescópios de ponta, como o telescópio de 8,4 metros do Observatório Vera Rubin e o telescópio extremamente grande europeu, têm como objetivo descobrir novas pistas sobre a energia escura. Esses instrumentos investigarão se a energia escura é realmente a constante cosmológica de Einstein, uma propriedade fixa e imutável do espaço, ou se ela evoluir com o tempo, possivelmente se desintegrando em matéria e radiação. Tais descobertas poderiam revolucionar nossa compreensão do universo. No entanto, as observações atuais sugerem consistentemente que a energia escura se comporta exatamente como a constante cosmológica de Einstein prevê. Essa constância é ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Se a energia escura for realmente uma propriedade imutável do espaço, ela pode ser fundamentalmente incognoscível, uma característica básica do universo sem uma explicação mais profunda. Para alguns cosmólogos, essa perspectiva é profundamente insatisfatória, representando um possível fracasso em descobrir as leis fundamentais do universo. Uma explicação alternativa postula que nossas teorias da gravidade estão incompletas. Talvez a teoria geral da relatividade de Einstein, embora notavelmente bem-sucedida, seja apenas uma aproximação de uma verdade mais profunda. Se a gravidade se comportar de maneira diferente em escalas cósmicas, ela poderia explicar os fenômenos observados da matéria escura e da energia escura sem exigir que existam como entidades físicas. No entanto, nenhuma teoria modificada da gravidade até agora correspondeu à elegância e ao poder preditivo da teoria de Einstein. No momento, o universo permanece dominado por seu alado escuro. A energia escura e a matéria escura governam sua estrutura, evolução e destino final, mas sua verdadeira natureza escapa à nossa compreensão. Se forem substâncias físicas, entender suas propriedades será essencial para responder a questões fundamentais sobre a história cósmica e as leis da física.
No entanto, se forem miragens que surgem das limitações de nossas teorias, sua resolução exigirá uma revisão completa de nossa compreensão do universo. Até que esses mistérios sejam desvendados, o lado escuro do universo guarda as chaves de seus segredos e as guarda firmemente. Por enquanto, só podemos explorar, teorizar e observar, sempre nos esforçando para iluminar a escuridão que nos cerca. O que impulsiona a humanidade a medir o mundo em extremos? Por que somos tão fascinados pelo mais rápido, o maior, o mais poderoso? Essa obsessão por superlativos reflete nossa curiosidade incessante sobre os limites da natureza, e é por meio de tais buscas que moldamos e remodelamos o curso da história. No entanto, em nossa busca pelo máximo, também criamos algumas das forças mais destrutivas imagináveis. Um exemplo é a Tsar Bomba, um testemunho tanto da engenhosidade quanto da arrogância humanas. Mas até mesmo essa explosão colossal empalidece em comparação com as forças em ação no cosmos. Embarquemos em uma jornada das profundezas da ambição humana à escala incompreensível das catástrofes estelares, todas unidas pela força enigmática da gravidade. Em 30 de outubro de 1961, um bombardeiro Tupolev Tu-95V voou sobre Novaya Zemlya, um arquipélago no Oceano Ártico. Sua missão era sem precedentes e liberar a explosão mais poderosa criada pelo homem na história. Suspensa por paraquedas para retardar sua descida, uma bomba de 27 toneladas apelidada de Tsar Bomba caiu graciosamente em direção à Terra. O atraso foi essencial para dar tempo ao bombardeiro de escapar da catástrofe iminente. Quando a bomba detonou, liberou uma energia impressionante equivalente a 50 megatons de TNT, 3.800 vezes mais poderosa que a bomba lançada sobre Hiroshima. A nuvem em forma de cogumelo subiu 60 quilômetros no céu, e o flash foi visível a mais de 1.000 quilômetros de distância. O calor da explosão causou queimaduras de 3º grau em pessoas dentro de um raio de 100 quilômetros. Essa exibição incomparável de poder foi tanto uma declaração política quanto um lembrete sóbrio das capacidades destrutivas da humanidade. No mesmo ano, porém, o cosmos revelou um espetáculo que eclipsou até mesmo a invenção humana mais poderosa. Astrônomos observaram a morte de uma estrela em uma galáxia a 45 milhões de anos-luz de distância. Era uma supernova, um evento desencadeado quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear e colapsa sob sua própria gravidade. Com seu núcleo incapaz de resistir à atração interna, a estrela implode a uma fração da velocidade da luz, causando um aumento extremo na temperatura e resultando em uma explosão que espalha material estelar por anos-luz de espaço. A energia liberada por esse único evento está além da compreensão, brilhando mais do que galáxias inteiras. No entanto, até mesmo a grandiosidade de uma supernova é ofuscada por um fenômeno ainda mais raro, e a hipernova. Essas explosões extraordinárias ocorrem quando estrelas com mais de 30 vezes a massa do nosso Sol chegam ao fim. O núcleo da estrela colapsa para formar um buraco negro, e o material estelar restante se inflama sob a influência de forças gravitacionais extremas e ventos escaldantes de radiação rica em níquel. As hipernovas são até 100 vezes mais poderosas que as supernovas, representando o auge da violência cósmica. Elas são os eventos mais energéticos no universo observável, impulsionados pela atração implacável da gravidade. Apesar do poder aparentemente limitado desses eventos estelares, a influência da gravidade é surpreendentemente fraca quando comparada às outras forças fundamentais do universo. Existem 4 dessas forças, e a força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a gravidade. A força nuclear forte une prótons e nêutrons dentro dos núcleos atômicos, sendo a mais forte das 4. A força eletromagnética governa as interações entre partículas carregadas e possibilita a radiação que ilumina e aquece nosso universo. Até mesmo a força nuclear fraca, que facilita o decaimento radioativo e a fusão estelar, supera amplamente a gravidade. Na verdade, a gravidade é mais fraca que a força fraca por um fator de 10 elevado à 25ª potência, 10 trilhões de vezes. Essa aparente fraqueza apresenta um mistério profundo,
conhecido como o problema da hierarquia. Como a gravidade, tão fraca em escalas atômicas, pode dominar o universo como um todo? Para sentir seus efeitos, precisamos de enormes acumulações de matéria, como planetas, estrelas e buracos negros. Uma simples formiga, usando a energia química em suas pernas, pode desafiar a atração gravitacional de um planeta inteiro. No entanto, quando a matéria se agrega em escala cósmica, a gravidade molda a estrutura das galáxias, governa as órbitas dos corpos celestes e até dita o fluxo do tempo em si. O enigma da fraqueza da gravidade levou os físicos a propor explicações extraordinárias. Algumas teorias sugerem que os efeitos da gravidade são diluídos porque ela se estende a dimensões além das 3 espaciais e uma temporal que conhecemos. Essas dimensões adicionais, se existirem, podem ser a chave para entender o lugar da gravidade entre as forças fundamentais. Para desvendar esses mistérios, devemos olhar para os momentos iniciais do universo. Nos segundos após o Big Bang, as forças fundamentais estavam unificadas. À medida que o universo se expandiu e esfriou, elas se separaram, um processo que moldou o cosmos como conhecemos. O estudo desse período pode fornecer insights sobre as origens da gravidade e sua aparente disparidade em relação às outras forças. Além disso, experimentos nas fronteiras da física de partículas, como os realizados no Grande Colisor de Hadros, visam investigar a natureza da gravidade e sua relação com o mundo quântico. Essas investigações podem revelar evidências de dimensões adicionais ou descobrir partículas associadas à gravidade, conhecidas como gravitons. Tais descobertas revolucionariam nossa compreensão da estrutura fundamental do universo. A busca por compreender a gravidade não é apenas um esforço acadêmico. É uma jornada que toca na própria essência da existência, desde as menores partículas até as maiores galáxias. A gravidade molda nossas vidas diárias, mantém nossos pés no chão e desafia nossos engenheiros à medida que alcançam as estrelas. Ela une o universo, mas sua verdadeira natureza permanece indescritível. Quando olhamos para os restos de supernovas e hipernovas e estudamos os colossais buracos negros no coração das galáxias, somos lembrados da natureza dual da gravidade, já ao mesmo tempo inimaginavelmente poderosa e enganadoramente fraca. É uma força que define o cosmos, mas nos humilha com seus mistérios. Para realmente entendê-la, devemos olhar além do nosso mundo, para as estrelas distantes e para as origens do próprio tempo. Só então podemos esperar compreender todo o alcance dessa mais fundamental das forças. Por que caímos? A gravidade, a primeira das forças da natureza a ser reconhecida e quantificada pela ciência, é ao mesmo tempo a mais familiar e a mais enigmática. Apesar de sua universalidade, a gravidade continua a desafiar a compreensão completa, escapando até mesmo às mentes mais brilhantes da história. Desvendar seus mistérios é embarcar em uma jornada através dos séculos, desde os pomares da Inglaterra do século XVII até as geometrias curvas do espaço-tempo e as fronteiras da física moderna. A história começa, como tantas outras odisseias científicas, com Isaac Newton. Um homem solitário e meticuloso, Newton era tão reservado em sua vida pessoal quanto prolífico em suas buscas intelectuais. A lenda de sua epifania sob uma macieira tornou-se tão parte do folclore científico quanto a própria gravidade. Seja verdade ou não que uma maçã caiu diante de seus olhos contemplativos, a história captura a essência do gênio de Newton e sua capacidade de ver o profundo no mundano. Em 1666, durante o fechamento da Universidade de Cambridge devido à peste, Newton retirou-se para a casa de sua família em Lincolnshire. Lá, no silêncio da reclusão de Woolsthorpe Manor, ele lançou as bases para sua teoria da gravitação universal. Por que a maçã deveria sempre descer perpendicularmente ao chão? Ele se perguntou, como relatou mais tarde. Essa simples questão levou a imaginar uma força invisível que se estendia além da superfície da Terra, alcançando os céus para manter a Lua em sua órbita e guiar os planetas em seus caminhos celestes. A formulação de Newton era elegantemente simples: toda massa atrai outra massa com uma força proporcional às suas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Essa lei universal da gravitação provou-se incrivelmente eficaz. Ela explicou os movimentos dos planetas, o comportamento das marés e até as trajetórias dos cometas. No entanto,
apesar de todo o seu poder preditivo, a teoria de Newton deixou sem resposta a questão fundamental: o que é a gravidade? O próprio Newton estava agudamente ciente dessa limitação. Que a gravidade deveria ser inata, inerente e essencial à matéria, de forma que um corpo pudesse agir sobre outro à distância através de um vácuo. É para mim uma tão grande e absurda ideia que acredito que nenhum homem que tenha capacidade filosófica competente jamais cairia nela, ele escreveu. Embora suas equações funcionassem, ele não conseguia conceber como um objeto poderia exercer uma força sobre outro através do espaço vazio. A relutância de Newton em atribuir uma natureza intrínseca à gravidade refletia sua humildade científica e prenunciava os desafios que os físicos enfrentariam nos séculos seguintes. Por 200 anos, a teoria de Newton reinou suprema. Ela guiou exploradores por oceanos desconhecidos, possibilitou a construção de maravilhas mecânicas e iluminou a dança dos corpos celestes. No entanto, à medida que as técnicas de observação se tornaram mais sofisticadas, rachaduras começaram a aparecer em sua base. A órbita de Mercúrio, por exemplo, desviava ligeiramente das previsões newtonianas. Essa oscilação ou precessão sugeria forças além do escopo da mecânica clássica. A virada do século XX trouxe uma revolução na física. Albert Einstein, um físico alemão com uma habilidade incomum de ver o universo de maneiras que ninguém mais conseguia, voltou sua atenção para as deficiências da gravidade newtoniana. Baseando-se nos insights da relatividade especial, Einstein propôs um novo quadro radical e a relatividade geral. No seu núcleo estava uma ideia simples, mas profunda, e a gravidade não é uma força no sentido tradicional, mas uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Para compreender esse conceito, imagine um objeto pesado colocado em uma folha de borracha esticada. O peso do objeto distorce a folha, criando uma depressão. Objetos menores colocados na folha naturalmente rolam em direção ao centro da depressão, não porque estão sendo apuxados, mas porque estão seguindo os contornos da superfície curva. Da mesma forma, argumentou Einstein, objetos massivos como estrelas e planetas deformam o tecido do espaço-tempo, e é essa curvatura que guia o movimento dos objetos dentro dele. A teoria de Einstein era tão matematicamente intrincada quanto conceitualmente revolucionária. Ela previu fenômenos que a gravidade newtoniana não podia explicar, como a curvatura da luz em torno de objetos massivos e a precisão precisa da órbita de Mercúrio. Essas previsões foram espetacularmente confirmadas durante um eclipse solar em 1919, quando astrônomos observaram a luz das estrelas curvando-se ao redor do Sol exatamente como Einstein havia calculado. A relatividade geral não apenas substituiu a mecânica newtoniana, mas também abriu as portas para um universo muito mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, apesar de seus triunfos, a relatividade geral deixou seu próprio conjunto de mistérios. Embora descrevesse o comportamento da gravidade em escalas cósmicas com precisão incomparável, ela ofereceu poucos insights sobre sua origem. Por que a gravidade existe? Por que ela é tão fraca em comparação com as outras forças fundamentais? E como ela se reconcilia com o reino quântico, onde as regras da física assumem uma forma completamente diferente? A fraqueza da gravidade é um dos enigmas mais intrigantes da física. Em comparação com a força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons unidos dentro dos núcleos atômicos, a gravidade é incrivelmente fraca. Para colocar isso em perspectiva, a força eletromagnética entre dois elétrons é cerca de 36 vezes mais forte do que a atração gravitacional entre eles. Essa disparidade, conhecida como o problema da hierarquia, sugere que estamos perdendo uma peça crucial do quebra-cabeça. Uma possibilidade é que a gravidade opere em um plano fundamentalmente diferente das outras forças. Alguns físicos especulam que ela pode vazar para dimensões extras além das 3 espaciais e uma temporal conhecidas. Essas dimensões hipotéticas, embora ocultas da experiência cotidiana, poderiam diluir os efeitos da gravidade em nosso universo observável. Experimentos em instalações como o Grande Colisor de Hadrons estão investigando essas ideias, buscando evidências de gravitons ou desvios sutis da lei do inverso do quadrado em escalas microscópicas. Outra área de exploração está no universo primitivo. Nos momentos após o Big Bang, acredita-se que as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo,
força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam unificadas. À medida que o universo se expandiu e esfriou, elas se separaram, cada uma assumindo suas características distintas. Compreender esse processo pode lançar luz sobre a verdadeira natureza da gravidade e seu papel no cosmos. Apesar de décadas de esforço, a busca por unificar a relatividade geral com a mecânica quântica continua sendo um dos maiores desafios da física teórica. Os dois quadros são matematicamente incompatíveis, mas ambos são essenciais para descrever o universo. Enquanto a relatividade geral governa o comportamento de objetos massivos e a estrutura do espaço-tempo, a mecânica quântica dita as interações das partículas nas menores escalas. Fechar essa lacuna pode exigir uma mudança de paradigma tão profunda quanto a reconceitualização da gravidade por Einstein há um século. Um candidato promissor para tal teoria unificadora é a teoria das cordas, que postula que todas as partículas não são pontuais, mas sim pequenas cordas vibrantes. Essas cordas existem em um espaço-tempo multidimensional, e suas vibrações dão origem às forças fundamentais e partículas que observamos. A teoria das cordas sugere que a gravidade surge naturalmente dentro desse quadro, oferecendo um vislumbre tentador de como os reinos quântico e cósmico podem ser reconciliados. No entanto, permanece uma construção profundamente matemática e não verificada experimentalmente, tão elusiva quanto a própria natureza da gravidade. Enquanto isso, a gravidade continua a nos inspirar e a nos humilhar. Ela molda as galáxias, governa as órbitas dos planetas e coreografa o intrincado balé dos corpos celestes. Ela nos mantém na Terra, permite os prazeres mais simples de andar e correr e nos desafia a alcançar as estrelas. Desde a queda de uma maçã até a curvatura da luz das estrelas, a história da gravidade é uma história de descoberta e maravilha, um testemunho da curiosidade duradoura da humanidade sobre o universo. Enquanto estamos à beira de novas descobertas, as questões que Newton e Einstein enfrentaram permanecem tão relevantes quanto nunca. Por que caímos? Qual é a natureza da força que mantém o cosmos unido? Buscar essas respostas é confrontar a própria essência da realidade, mergulhar nas origens da existência e maravilhar-se com a profunda simplicidade e complexidade do universo. A gravidade, a arquiteta silenciosa do cosmos, aguarda nossa compreensão, um desafio que nos convida a explorar, questionar e sonhar. Ondas desde o começo do tempo. Detectar ondas na própria estrutura do espaço que viajaram pelo cosmos por bilhões de anos? Tais questões evocam um profundo senso de admiração, expandindo os limites de nossa imaginação enquanto tentamos compreender as origens do nosso universo. Essas ondas gravitacionais, carregam sussurros do nascimento do cosmos, oferecendo-nos vislumbres de épocas muito antes de estrelas e galáxias existirem. Seguir sua jornada é traçar a história da própria existência, desde colisões catastróficas até os enigmáticos primórdios do espaço-tempo. Há 1 bilhão de anos, a Terra era um mundo tranquilo e imutável. O planeta estava preso em um estado geológico e evolutivo que os cientistas chamam de abilhão monótono. A vida, outrora cheia de inovações, havia estagnado. A química, o clima e a geografia do planeta pareciam congelados, sem oferecer pistas sobre os monumentais eventos cósmicos ocorrendo muito além dos céus da Terra. Em uma região distante do universo, 2 buracos negros, cada um com mais de 30 vezes a massa do nosso Sol, estavam presos em uma dança inexorável. Girando cada vez mais rápido, seu violento abraço culminou em uma colisão tão poderosa que enviou ondas pelo espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais viajaram à velocidade da luz, carregando consigo a energia de um cataclismo cuja magnitude desafia a compreensão. Mas, por mais de 1 bilhão de anos, essas ondas passaram despercebidas pelo universo. Sua chegada à Terra não ocorreu durante o abilhão monótono, mas em uma era de engenhosidade humana. Em 14 de setembro de 2015, um instrumento revolucionário conhecido como LIGO detectou essas ondas. Apenas 2 dias após sua ativação, o LIGO registrou um sinal fugaz e uma bipa que durou menos de 1/5 de segundo. Esse sinal foi o eco fraco da colisão dos buracos negros, alcançando a Terra após uma jornada de proporções cósmicas. O sucesso do LIGO foi nada menos que extraordinário.
Por décadas, céticos duvidaram de que ondas gravitacionais, previstas pela teoria geral da relatividade de Einstein em 1915, pudessem algum dia ser detectadas. O próprio Einstein não tinha certeza de que tais ondas, distorções no espaço-tempo causadas por perturbações gravitacionais massivas, poderiam ser mensuráveis. O LIGO superou essas dúvidas usando lasers para detectar mudanças minúsculas nos comprimentos de seus braços, menores que a largura de um próton. Quando uma onda gravitacional passou pelo observatório, alterou sutilmente a distância entre espelhos colocados a quilômetros de distância, produzindo o inconfundível ABIPA que anunciou a chegada de ondas de um evento ocorrido há 1 bilhão de anos. Essa descoberta não foi apenas um triunfo técnico, foi uma nova maneira de observar o universo. Por séculos, os astrônomos dependeram da luz visível, infravermelha e outros comprimentos de onda para estudar o cosmos. Mas a luz pode ser obscurecida ou absorvida, limitando nossa visão dos eventos mais extremos do universo. As ondas gravitacionais, no entanto, penetram toda a matéria sem impedimentos, carregando informações dos cantos mais sombrios e distantes da existência. A detecção do LIGO abriu uma nova janela para o cosmos, permitindo que os cientistas a ouvissem ao universo pela primeira vez. Descobertas subsequentes confirmaram o poder dessa nova ferramenta. Em 2017, o LIGO detectou ondas gravitacionais de um par de estrelas de nêutrons em fusão. Esse evento produziu não apenas ondas gravitacionais, mas também raios gama e luz visível, permitindo que os astrônomos observassem em vários comprimentos de onda. Essa astronomia multimensageira confirmou as origens violentas de elementos pesados como ouro e platina, forjados após colisões de estrelas de nêutrons. Essas descobertas validaram as previsões de Einstein e solidificaram o lugar do LIGO na história científica, garantindo aos seus pesquisadores o Prêmio Nobel de Física de 2017. No entanto, essas detecções apenas arranham a superfície do que as ondas gravitacionais podem revelar. Elas fornecem insights sobre a natureza fundamental da gravidade, uma força que permeia o universo, mas permanece profundamente misteriosa. As ondas gravitacionais demonstram que a gravidade não é uma atração instantânea entre objetos, como Newton imaginava, mas sim um campo que pode ondular e transportar energia através do espaço-tempo. Isso significa que mudanças em um campo gravitacional se propagam à velocidade da luz. Se o Sol desaparecesse, a Terra continuaria orbitando por mais 8 minutos, o tempo que levaria para essa informação nos alcançar. Tais revelações alinham a gravidade com as outras forças fundamentais da natureza, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, que também operam como campos com propriedades ondulatórias. A luz, por exemplo, é uma ondulação no campo eletromagnético. Estudando as ondas gravitacionais, os cientistas esperam descobrir conexões entre a gravidade e essas outras forças, potencialmente levando a uma teoria unificada da física. Uma possibilidade fascinante é a detecção de ondas gravitacionais aprimordiais, ondulações geradas durante os momentos mais iniciais do universo. Modelos cosmológicos atuais sugerem que o universo passou por um período de inflação rápida logo após o Big Bang, expandindo exponencialmente em menos de uma fração de segundo. Essa inflação teria gerado ondas gravitacionais, codificando informações sobre a infância do universo. Essas ondas primordiais teriam viajado pelo espaço-tempo por 13,8 bilhões de anos, chegando até nós como fracos sussurros do amanhecer do tempo. Detectar tais ondas é um desafio formidável. O LIGO e seus sucessores, como a planejada antena espacial de interferometria a laser da Agência Espacial Europeia, estão sendo projetados para filtrar o arruído de eventos cósmicos mais recentes. O LISA, com braços de quilômetros posicionados no espaço, visa detectar ondas das épocas mais primitivas do universo, fornecendo insights sem precedentes sobre a natureza da inflação e a origem dos campos gravitacionais. A detecção de ondas primordiais poderia confirmar pressupostos-chave sobre o nascimento do universo. Por exemplo, as ondas gravitacionais poderiam revelar se a inflação foi um processo gradual ou um evento repentino e violento. Elas também poderiam esclarecer a natureza do próprio campo gravitacional. Ao contrário do campo de Higgs, que dá massa às partículas, a gravidade está ligada à energia e ao momento.
Essa distinção significa que a gravidade poderia ter existido antes mesmo do campo de Higgs emergir, influenciando o universo muito antes de a matéria adquirir massa. A maioria dos cosmólogos acredita que a gravidade surgiu durante a época de Planck, a fase mais primitiva do universo, quando o espaço-tempo estava comprimido em escalas menores que um próton. Nessas escalas, as leis clássicas da física falham, e os efeitos quânticos dominam. Entender a gravidade nesse regime exige unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, um objetivo que tem escapado aos físicos por décadas. Novas teorias, como a teoria das cordas e a gravidade quântica em laços, oferecem possibilidades fascinantes. Esses quadros sugerem que o próprio espaço-tempo pode ter uma estrutura discreta e quantizada, e que a gravidade surge de vibrações ou conexões fundamentais nesse nível microscópico. Embora essas ideias permaneçam especulativas, elas destacam as conexões profundas entre a gravidade, o tecido do espaço-tempo e as origens do cosmos. Deixando nossa dimensão. A jornada de Lisa Randall através de Yosemite oferece uma metáfora impressionante para as forças que governam nosso universo. Enquanto escalava a face rochosa e íngreme, ela lutava contra a gravidade, uma força tão fraca que uma única corda podia sustentá-la contra sua atração, mas tão implacável que acelerava sua descida com precisão inflexível quando sua aderência falhava. Essa dualidade da fraqueza e persistência da gravidade reflete sua natureza enigmática na física, a menos compreendida das forças fundamentais, mas essencial para moldar o cosmos. No cerne de nosso esforço para compreender a gravidade está uma incompatibilidade profunda entre os dois pilares da física moderna. A relatividade geral, obra-prima de Einstein, descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, um quadro que elegantemente explica o comportamento de objetos massivos e a estrutura de grande escala do universo. A mecânica quântica, por outro lado, mergulha no reino subatômico, onde partículas e forças obedecem a regras probabilísticas que desafiam a intuição clássica. Apesar de seus sucessos individuais, essas teorias se chocam irreconciliavelmente quando aplicadas juntas, especialmente na escala de Planck, um domínio tão diminuto que as distinções entre espaço, tempo e energia se desfazem. A maioria das forças da natureza, como o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, foi integrada com sucesso ao quadro quântico. Cada uma é mediada por partículas mensageiras, fótons para o eletromagnetismo, gluons para a força forte, bósons W e Z para a força fraca. Essas partículas surgem de campos quantizados que permeiam o universo, e suas interações são governadas pela matemática elegante da teoria quântica de campos. A gravidade, no entanto, permanece a exceção. Físicos teóricos há muito postulam a existência de uma partícula quântica chamada graviton, portadora da força gravitacional. Ainda assim, detectar tal partícula tem se mostrado elusivo. O sinal do graviton exigiria um detector impossivelmente grande, com um diâmetro que ultrapassasse o de nosso sistema solar para medir seus efeitos com precisão. Complicando ainda mais, as tentativas de quantificar a gravidade levam a divergências matemáticas. Quando energia e momento distorcem o espaço-tempo em escalas quânticas, o ciclo de retroalimentação resultante gera densidades de energia infinitas que não podem ser renormalizadas, uma técnica fundamental usada para domar a infinitos em outros campos quânticos. Esse fracasso sugere que nossos quadros atuais são inadequados para descrever a gravidade nas menores escalas. Para enfrentar esses desafios, os físicos propuseram teorias radicalmente novas. A gravidade quântica em laços reconceitua o espaço-tempo não como um tecido contínuo, mas como uma rede de laços discretos, cada um entrelaçado em uma grade fina na escala de Planck. Essa abordagem evita os infinitos que atormentam os modelos tradicionais, tratando a gravidade como uma propriedade emergente da geometria do espaço-tempo, em vez de uma força no sentido clássico. Embora promissora, a gravidade quântica em laços carece de evidências experimentais necessárias para confirmar sua validade. A teoria das cordas oferece outro paradigma, imaginando os constituintes fundamentais da realidade como pequenas cordas vibrantes que existem em um espaço multidimensional. Nesse quadro, as três dimensões espaciais e uma dimensão temporal que experimentamos são meramente propriedades emergentes de uma realidade maior e mais complexa. A teoria das cordas acomoda elegantemente a gravidade, sugerindo que sua fraqueza decorre de sua conexão com essas dimensões ocultas.
Especificamente, os efeitos da gravidade podem ser diluídos à medida que ela se propaga por dimensões espaciais adicionais além da nossa percepção. Aqui, o trabalho de Lisa Randall entra em cena. Suas teorias revolucionárias expandem a ideia de espaço multidimensional, propondo que nosso universo é uma brana tridimensional embutida em uma boa de dimensões superiores. Nesse modelo, as outras forças fundamentais estão confinadas à nossa brana, enquanto a gravidade reside principalmente em uma brana separada. As interações que observamos são meramente o avasamento da gravidade dessa gravibrana para o nosso universo, explicando sua aparente fraqueza. Randall e seu colaborador Raman Sundrum desenvolveram uma estrutura matemática para apoiar essa ideia, mostrando que geometrias distorcidas em espaços de dimensões superiores poderiam explicar o decaimento exponencial da gravidade através do BU. Essa abordagem resolve as inconsistências da supersimetria, uma teoria que prevê partículas parceiras para cada partícula conhecida, mas enfrenta dificuldades para se alinhar com os dados observacionais. Ao situar a gravidade em uma brana separada, Randall e Sundrum preservaram a elegância da supersimetria enquanto a reconciliavam com a realidade. As implicações das teorias de Randall são profundas. Se a gravidade realmente se origina em outra dimensão, talvez nunca seja totalmente detectável em nosso próprio universo. Os elusivos gravitons buscados por físicos de partículas podem simplesmente ter uma probabilidade infinitesimal de se desviar para o nosso universo, tornando sua detecção uma questão de sorte extraordinária. Ainda assim, a fascinante possibilidade de dimensões superiores reformula nossa compreensão do cosmos, oferecendo um vislumbre de realidades além da nossa. Apesar de sua elegância, o trabalho de Randall, assim como todas as teorias da gravidade quântica, permanece especulativo. A consistência matemática de seus modelos é convincente, mas a validação experimental é essencial. Assim como as ondas gravitacionais foram uma vez descartadas como curiosidades teóricas até serem detectadas de forma revolucionária pelo LIGO, essas teorias multidimensionais também podem aguardar seu momento de confirmação empírica. Para esse fim, físicos em todo o mundo estão desenvolvendo instrumentos e experimentos para explorar essas possibilidades. Aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, continuam a buscar evidências de supersimetria e dimensões extras. Enquanto isso, observatórios de ondas gravitacionais e detectores de nova geração, como a antena espacial de interferometria laser, buscam revelar novos insights sobre a própria natureza do espaço-tempo. As teorias de Randall nos lembram que o universo é muito mais intrincado do que parece. Da imensidão das estruturas galácticas à dança subatômica das partículas, cada nível da realidade está entrelaçado com mistérios que desafiam nosso intelecto e imaginação. A gravidade, a arquiteta silenciosa do cosmos, pode conter a chave para desvendar esses segredos. Quer sua origem esteja dentro do nosso universo ou além dele, a busca por compreender a gravidade é uma jornada que transcende dimensões, convidando-nos a explorar os próprios fundamentos da existência.